sejam muito bem-vindos ao JW Broadcasting. É hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é a hora da doutrinação. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos analisar, o broadcasting, como disse meu amigo Chamael, desse mês de setembro, né? Então, minha gente, antes da gente começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Os apresentadores desse mês, porque geralmente é uma pessoa, mas às vezes eles botam dois assim para aparecer. Olha, uma grande coisa está acontecendo aqui. Temos duas pessoas apresentando o podcasting, mas enfim, um deles é o Samuel Hurd, o outro eu esqueci o nome e não vou me dar o trabalho de pesquisar, né, minha gente? Porque todos são oradores terríveis sempre. E eu vejo muita gente falando assim, a dublagem é ruim. Realmente, a dublagem é uma bosta, tá? Mas em inglês não é muito melhor, não. Às vezes eu acho que é até menos animado do que as dublagens TJs, né? Se você consegue imaginar isso. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Não esquece só de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Fica aí que vai ter memes e muita risada com esse pessoal tosco. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: Jeová nos ama, apesar da nossa aparência e imperfeições. Nossa, o negócio já começa assim, você é um bosta, apesar das suas aparências e das suas imperfeições, mas Jeová te ama mesmo assim, né? Já começa com uma coisa assim, bem para levantar a sua autoestima, mas enfim, pelo menos Jeová te ama, tá? E alguns servos fiéis de Jeová ficam se perguntando se Jeová pode mesmo amá-los, apesar de sua aparência, ou imperfeições, ou até das duas coisas. Sim, minha gente, será que Jeová me ama, né? Apesar da aparência física? Gente, eu tô rindo aqui porque... Peraí que eu vou explicar. Jeová nos ama apesar da nossa aparência física, imperfeição ou das duas coisas. O que aconteceu com Deus? Para Deus, todo mundo é bonito. Então quer dizer que agora Deus também tem um padrão de beleza. E mesmo que você tenha uma aparência física, fora desse padrão de beleza, ainda assim, Jeová te ama. É isso que eu tô entendendo disso aqui, que ele tá falando. Talvez a intenção não tenha sido essa, mas é o que acaba saindo, E a gente sabe, gente, que existe padrão de beleza no mundo e que muitas coisas são influenciadas por esses padrões de beleza, inclusive dentro da religião, Geralmente, por exemplo, se você pensar nas TJs, as irmãs bonitas, sempre se casavam, às vezes com os homens que estavam fora do padrão de beleza, mas elas estavam dentro. E, por quê? Porque não existe isso de, Deus não vê padrão, Pelo menos não no sentido assim dos seres humanos. É que se você acredita em Deus, aí é uma outra coisa. Mas eu quero dizer que isso deveria refletir nos irmãos do salão também, mas a gente sabe que isso não é uma realidade, Aí vai dizer, não, é porque a gente é imperfeito, mas ele mesmo está vindo agora aqui dizer que se você não está dentro do padrão, mesmo assim, Jeová te ama. Cara, eles não se ligam, às vezes, nas barbaridades que eles falam, assim, tipo, sabe? Porque se a pessoa já tiver um problema, sei lá, de aparência, não de aparência, mas de como essa pessoa se vê, um problema de autoestima, assistir isso aqui, é uma maravilha, assim, já começou dando uns gatilhos aí pra todo lado, minha gente? Meu Deus do céu, vamos lá. Quando você toma um belo banho, se arruma todo e se olha num espelho bem grande, será que gosta da sua aparência?
Você queria mudar algumas coisas, mas não pode? Alguns de nós têm a tendência de se comparar com outros humanos imperfeitos e de seguir a opinião da maioria. Os filmes e a televisão não são nem um pouco realistas. Eles fazem muitos pensar que para alguém ser considerado bonito, ele precisa ter um corpo perfeito, como das estrelas de cinema e de atletas famosos. Mas, se ficarmos nos comparando com eles e até tentarmos ser iguais a eles, nós vamos perder muito tempo, muito dinheiro e ficar decepcionados. Esse esforço não vale a pena. Até aí que não tá um conselho ruim, realmente. Você querer seguir a tendência aí de estrelas de Hollywood e tal, e de, sabe, revista ou Instagram agora, né, as redes sociais e tal, realmente não é uma coisa ruim. Eu quero só ver como é que ele vai transformar isso em algum conselho bosta de se aplicar mais para servir a organização, né? Eu tô aqui que eu nunca vejo eles falarem uma coisa boa sem falar uma bosta na sequência. Vamos ver se eu tô certa dessa vez. Aí essa próxima parte, né, a gente vai ter o tio Samuca aí explicando pra gente que Jeová nos ama apesar da nossa aparência, uma coisa que eles já repetiram 300 mil vezes nesse broadcasting. Eu acho que a gente não tem nem ainda, não estamos ainda nem 10 minutos, né, dentro do programa, mas ele já repetiu isso, enfim. E aí vai falar daquela história lá de quando Samuel foi ungir e achou que o irmão do Davi aqui ia ser o novo rei e tal, mas na verdade Jeová queria ungir era Davi, né? Que era aquele rapaz franzino e tal, que não tinha aquela aparência toda, né? Para exemplificar que Jeová nos ama apesar da nossa aparência, né, gente? Então, assim, ele tá há 10 minutos aí falando, dando voltas para dizer isso. Mas vamos continuar ouvindo aqui que o Samuca tem a dizer. Bem bonito. Leia junto comigo o versículo 7. O que Jeová valoriza em alguém é bem diferente do que as pessoas valorizam. O versículo 7 diz: Mas Jeová disse a Samuel: Não olhe para sua aparência, nem para sua altura, pois o rejeitei. Agora veja. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Jeová vê a beleza de uma forma diferente. Feche os seus olhos por 1 minuto e tente imaginar um belo pássaro. Abra os olhos. Que pássaro você viu? Foi um canário como esse? Um cardeal? Ou um currupião? Esses pássaros são lindos. Mas será que Jeová gosta mais de um pássaro do que de outro apenas por causa de sua beleza ou aparência? Que pássaro Jesus escolheu para ensinar uma lição valiosa aos seus discípulos sobre Jeová? Um pardal. Um pássaro pequeno, comum, de aparência meio sem graça e que não valia quase nada. Uau, que explicação maravilhosa, né? Isso aí é o ápice da sabedoria, porque esse homem é membro do corpo governante. Isso é um alimento espiritual, né? Olha, se você, um pássaro, enfim, né? Que aqui uma coisa tem a ver com a outra, mas é esse tipo de infantilização que eles fazem com as TJs, né? E parece que tá ficando cada vez pior, porque, sinceramente, a pessoa achar que esse argumento dele faz algum sentido, né, que tem alguma lógica, é difícil. E você pode ser bonito, meio sem graça, baixo, gordo, magro, careca, bonita, não tão bonita, ter verruga, ser manco, deficiente, pode ser vesgo. E morreu. Agora vamos falar do amor de Jeová por nós, apesar das nossas imperfeições. Se você é humano, você é imperfeito. Desculpa, mas essa é a verdade. Adão passou a imperfeição para todos nós. É por isso que todos nós cometemos erros. Todo mundo, sem exceção. Às vezes, ficamos com vergonha por causa de um erro que cometemos. Acontece. Jeová conhece nossas imperfeições. Ele sabe que herança Adão deixou para nós. Mas apesar de tudo isso, Jeová ainda nos ama. Essa herança não é culpa nossa. Não é culpa nossa, não é culpa sua, mas a gente vai fazer questão de te lembrar o tempo inteiro que você é imperfeito, que você é uma bosta, mas que você merece, é digno do amor de Deus. Como Jeová pode continuar nos amando mesmo quando tomamos decisões ruins, cometemos erros e até,
Pecados graves. Não acabou de dizer que não é culpa nossa, então é óbvio que Jeová tem que perdoar, não. Se não é culpa nossa, ele mesmo está se contradizendo aí, gente. E aí ele continua, né, falando que Jesus veio e fez sacrifício por nós. E eu quero lembrar que isso não é uma crença só das testemunhas de Jeová, tá? O cristianismo, não como um todo, mas boa parte do cristianismo, vamos dizer assim, acredita nessa coisa de que Jesus veio para os nossos pecados, né? E aí eu tô falando também, sei lá, a religião católica, as testemunhas de Jeová, os evangélicos e tal, eles acreditam que Jesus veio para se sacrificar por nós, né? E a gente deve isso a Jeová, né? Uma situação que ele poderia ter previsto, já que ele sabe de tudo, mas não, ele não conseguiu prever, mas o diabo foi, né? Tentou Adão e Eva, e por causa disso nós somos imperfeitos pecadores, enfim. Então não é uma crença só das testemunhas de Jeová. E eu volto a repetir aqui, né? Porque eu recebo muito comentário, não, mas alguns comentários de pessoas questionando por que eu sou ateia, dizendo, você pode questionar as crenças das testemunhas de Jeová, mas não a Bíblia, mas não Jesus, sei lá o quê. Gente, infelizmente, às vezes eu não tenho como fazer isso, porque olha esse exemplo aí. As outras religiões também têm essa crença aí de que, né, enfim, uma ideia que, se você for parar para analisar, não faz nenhum sentido. Se você partir do ponto de vista de que é um Deus super poderoso que sabe de tudo, né, lá, tipo, sei lá, ele deve ser um nível 1000 super saiyajin, mas enfim, né. E é isso, gente, não faz sentido, mas claro, se você tem a sua fé, se faz sentido para você, beleza, tá? Contanto que você não fique aí se metendo na vida dos outros, nem usando a sua fé para disseminar ódio, tá ótimo, tá bom? É claro que a perfeição não vai significar o fim da diversidade, como algumas pessoas geralmente pensam. Imagina a diversidade deles, né? Como é que não vai ser? Que se agora eles já querem controlar a vida das pessoas, imagina nesse novo mundo que eles vão estar lá no céu reinando, né? Que é nisso que eles acreditam, que os ungidos como o Sr. Samuel Hurd aí, eles vão para o céu e eles vão reinar ali junto com Jesus Cristo sobre as testemunhas de Jeová, a grande multidão que vai viver aqui na terra, nesse paraíso maravilhoso, cheio de, né, pandas e leãozinhos para você acariciar. Mas, enfim, você imagina esse paraíso deles, né? Você imagina a diversidade aí, todo mundo tendo que fazer a mesma coisa e ser do mesmo jeito, porque, né, a gente sabe que isso é só papo. Porque dentro de uma seita você não tem a possibilidade de ser autêntico, sabe? De ser você mesmo. Você tem realmente que estar conforme ali as regras, conforme as coisas que eles ditam para vocês. Claro, né, no caso da testemunha de Jeová, existe um pouco mais de abertura em comparação com outros tipos de seita, tipo, você pode escolher a roupa e tal, mas sempre tem nego para falar, sempre tem gente para dizer, fulano de tal tá se vestindo assim ou tá se vestindo assado. Não existe realmente liberdade plena para você se expressar, para você ser você mesmo, dentro de uma seita como são as testemunhas de Jeová. E vamos para a nossa malhação, né? Vida de adolescente com esses jovens aí, alguns já de 30 anos, adolescentes de 30 anos, para nos ensinar alguma coisa. E hoje vai ser sobre a aparência, né? Claro que este é o tema do broadcasting, como eles já repetiram 300 mil vezes. Eu me sentia muito estranho. Eu não tinha as roupas mais legais, nem aquele corte de cabelo que todo mundo tem. Eu não usava os sapatos mais modernos. É muito fácil ficar obcecada com as redes sociais, tentando ver quais são as tendências, vendo a aparência das pessoas. Eu deveria ser assim? Por que eu não sou assim? Como eu posso ficar igual? E eu paguei caro por tentar ir atrás do corpo que eu queria. Eu estava indo atrás de padrões de beleza que eu não ia conseguir alcançar, ao ponto de eu ser diagnosticada com um distúrbio alimentar. Pensar demais na minha aparência estava me afetando espiritualmente. Mesmo indo no serviço de campo, assistindo a todas as reuniões, participando da adoração em família. A minha cabeça não estava ali. Eu estava pensando no que eu ia vestir no dia seguinte. Meus pais me ajudaram muito. Eles realmente tiraram tempo para me ouvir e tentar entender o que eu estava sentindo e o que eu estava passando.
A gente não conversava só na adoração em família. Na verdade, eram em várias situações diferentes. A gente podia estar no carro só conversando, ou sentado no sofá assistindo TV, e meu pai queria saber como eu tava, como tinha sido meu dia. Meu pai veio falar comigo, sentou do meu lado e compartilhou 2 textos bem importantes. Ele leu pra mim 1 Pedro 3 e 4, que diz que seu adorno não sejam as coisas externas. Então, não devemos nos preocupar demais em como somos por fora, na nossa aparência. Porque, como diz o texto de Provérbios 31:30, lá diz que a beleza talvez seja passageira. Então, mesmo que a gente faça muito esforço pra melhorar nossa aparência, não tem como fugir. Tudo isso vai ir embora com o tempo. Uma coisa que me ajudou muito foi tirar um tempo todo dia pra sair das redes sociais. Me desligar da internet. E dedicar um tempo de qualidade para Jeová. Ao ler aqueles textos da Bíblia, tudo começou a fazer sentido. Percebi que ser atraente fisicamente já não era mais tão importante assim. Por fazer orações antes de começar o meu dia, eu aprendi a depender mais de Jeová e a fazer orações significativas. Alguns anciãos do meu salão se tornaram como se fossem meus melhores amigos. Esses anciãos me ajudaram a mudar o foco. Me incentivaram a não me concentrar demais em mim mesmo, mas a me concentrar em como ajudar os outros. Agora, o que me faz feliz é saber que eu estou deixando Jeová feliz, por fazer discípulos e ajudar outros a conhecê-lo. E agora, como pioneira, eu consegui finalmente cursar pela primeira vez a Escola de Pioneiros em março de 2021, que foi um grande presente de Jeová para mim. Eu estou me esforçando para ser mais aberto com as pessoas, mais presente nas situações, mais acessível. E olha, eu vou te contar que valeu muito a pena, porque com o tempo eu recebi mais privilégios na congregação e também consegui ajudar de várias maneiras diferentes na organização de Jeová. Aí está, né, minha gente? Eles misturam coisas boas com coisas ruins, alguns conselhos. Realmente é bom, às vezes, você sair das redes sociais e tal, mas aí vem o quê, né? Nossa, me acheguei mais aos irmãos na congregação, né? Claro, eles incentivam muito a ter amizade com pessoas idosas porque são os que estão mais doutrinados, são aqueles que provavelmente, né, acreditam mais naquilo porque a pessoa já gastou, pode ter gastado, sei lá, a boa parte da vida com sendo testemunha de Jeová. Mas, enfim, e também o quê? Servir a organização, ter privilégio, ser pioneiro. Então, no fim, tudo leva a isso. Tipo, olha, a solução para os seus problemas é o quê? Pregar pra gente e trabalhar de graça pra gente. Tá aí a solução para os seus problemas, gente. Observem que isso está explícito aqui, tá? Eles colocaram que isso foi o que ajudou eles a não se concentrarem tanto na própria aparência. O que você acha que nos torna valiosos para Jeová? Será que são nossas habilidades? Nossos anos de serviço fiel a Jeová? Ou o fato de estarmos em Betel? E todos nós estamos nos esforçando para servir a Jeová com coração puro. E é tão bonito saber que, quando Jeová vê que estamos nos esforçando para servi-lo assim, além dele nos ver como valiosos para ele, Jeová também nos dá tudo o que precisamos para conseguir cumprir com qualquer designação. Talvez você conheça um irmão ou irmã daqui de Betel ou de outro lugar que pode ter tido receio de abrir um estudo bíblico ou de participar de outra modalidade do ministério. Talvez porque achassem que não tinham a habilidade de um pioneiro experiente. Mas eles conseguiram. E Jeová abençoou esses esforços. Eles não deixaram que nada os impedisse. Tudo desemboca aí, né, na questão de servir a organização, ou quer dizer, servir a Jeová, né, porque é assim que eles pintam aí. Tudo desemboca nisso, né? Você, não conseguiu fazer um estudo, Jeová abençoou. Engraçado que as bênçãos de Jeová, né, são só para coisas que vão beneficiar a organização, seja trazer mais discípulos, seja ter coragem de, sei lá, fazer uma parte, né, que é um discurso, como eles chamam, ou seja, a coragem de ir, sei lá, ir para um território isolado, se vir em Betel, seja lá o que for, mas todas as bênçãos de Jeová são sempre coisas que também vão beneficiar a organização através do seu tempo e do seu trabalho gratuito. Mesmo se tivermos a oportunidade de fazer muitas coisas na organização, nunca devemos deixar que nossa inteligência, nosso privilégio, nossa posição ou nossas habilidades nos impeçam de buscar primeiro a orientação de Jeová. Isso vai nos ajudar a manter a humildade e assim continuaremos sendo valiosos para Jeová. Então, sempre deve-se buscar a orientação de Jeová, ou seja, Jeová fala através
do escravo fiel e discreto, porque são eles que dão as ordens, são eles que dizem o que as testemunhas de Jeová podem ou não fazer. Então, se você quiser ser bem-sucedido, você tem que fazer isso, tem que escutar o que eles dizem, né? Mesmo que você saiba bastante, mesmo que você tenha experiência, você sempre tem que ser guiado por Jeová através da sua organização, através do escravo fiel e prudente. É isso que ele está dizendo aí, né? Isso nos faz pensar nos nossos queridos e fiéis idosos da família de Betel. Nós amamos muito vocês e vocês são muito valiosos para nós. E nós sabemos que para Jeová, vocês também são valiosos, porque ele vê o coração de vocês. E ele sabe que vocês talvez não sejam tão fortes fisicamente como eram antes, mas a sua fé, seu amor, sua coragem e o seu zelo, com certeza, estão mais fortes do que nunca. Mona, você é maluca? Quando você era menor que um grão, Jeová ouviu seu coração. Desde o princípio ele amou você, bem antes de você nascer. Esse é o clipe musical do mês, minha gente. Eu vou colocar a música bem baixinho de fundo e a gente vai analisando as imagens aqui desse vídeo, porque realmente ninguém merece, né? Vamos lá. Aí a gente tem um casal brigando, né? Devem ser mundanos, porque só os mundanos brigam. A mulher procurando emprego, a moça fazendo uma faxina em algum lugar. Claro, né? Vai chegar as testemunhas de Jeová, pregando para a mulher que estava desempregada. Esse casal vai receber também as testemunhas de Jeová na casa deles. E óbvio, né? Vão se tornar pessoas melhores, vão alcançar coisas melhores, porque se tornaram testemunhas de Jeová, né? Como a gente está vendo aí nessa imagem, né? Nessas imagens, como diz o da Atena, eu acho que fala assim, né? Aí mostra um bebê recém-nascido e também os problemas que acontecem no mundo, né? As catástrofes naturais, e que só Jeová, né? O reino de Jeová é que vai dar solução para isso. Uma pessoa idosa, um irmão idoso também, dando testemunho. E aí a gente tem, olha, aquele casal ali recebeu alguma coisa dos irmãos, acho que roupa para ir para a reunião, né, para pregar no carrinho. Ai, gente do céu. E claro, né, os irmãos idosos, que a gente não pode esquecer, mesmo que eles ainda não possam mais fazer muito para Jeová, o importante é que eles continuam fiéis. Uma menininha na escola ali, o patrão esculachando uma mulher, a menininha na escola de novo, né, com certeza dando testemunho sobre alguma coisa que não é, né, tipo, sei lá, falando da evolução, ou falando porque não comemora o aniversário, sei lá, qualquer coisa desse tipo, que a testemunha de Jeová tem que pregar na escola também, né? E aí as pessoas olhando pro nada, alguém chorando, os irmãos aparecendo no salão, né, super contentes, não sei o que eles estão falando aí, porque também não interessa, né, todos felizes no salão do reino, porque claro, lá dentro do salão do reino é tudo muito harmonioso, tudo muito maravilhoso, todo mundo se abraçando, todo mundo feliz. Olha, apareceu até o Mark Sanderson ali do corpo governante, e o pessoal, né, sempre no fazer as coisas, ou estão no salão, ou estão pregando, ou estão no carrinho. É isso, minha gente. Eu nasci surda e frequentava uma escola para surdos. Mais tarde, eu fui para a faculdade. Nessa época, eu comecei a ter bastante dificuldade para enxergar e não conseguia entender por quê. Eu soube que estava ficando cega. Eu fiquei sem reação. Então, me deram um artigo para ler. Naquele artigo, uma frase me chamou a atenção. Dizia o seguinte: a pessoa surda e cega é a mais solitária que existe. Fiquei arrasada. Ser surda e cega não é nada fácil. Tive que aprender a ser mais independente. Mas a coisa mais importante que aprendi foi sobre Jeová. Algumas pessoas acham que um surdo cego não é capaz de servir a Jeová plenamente.
Mas isso está longe de ser verdade. Veja o meu caso. Eu apoio a minha congregação assistindo às reuniões e sempre saindo no campo. Às vezes eu consigo ajudar outros a ser melhores instrutores. Eu sempre acompanho os irmãos em seus estudos bíblicos. Eu sirvo como pioneira há muitos anos. E isso me dá muita alegria. Ao longo dos anos, eu e meu esposo tivemos a oportunidade de pregar em muitos países. Em alguns deles, a pregação para os surdos tinha acabado de começar. Por exemplo, nós fomos para Honduras, na América Central. Ali só havia 2 grupos pequenos. Primeiro ficamos só uns meses. Depois voltamos e ficamos 1 ano. Que privilégio poder participar e ver o crescimento da obra. Vocês estão precisando de escravos? Aproveitem o primeiro episódio da série Imite a Sua Fé. Abrão, a janta tá quase pronta. Chama o Sem. A gente já tá indo, mãe. Abrão, antes de entrar, deixa eu terminar de te contar. Naquela época, eu era bem mais novo. Jeová mandou meu pai construir uma arca, mas esse trabalho levou muitos e muitos anos. Tivemos que juntar bastante alimento e todos os animais. Não sabíamos quanto tempo ficaríamos ali dentro. Mas quando Jeová fechou a porta da arca, estávamos preparados. Você ficou com medo? Abrão, sei que você é só um garoto, mas já ficou com medo de alguma coisa? Uhum. Eu era mais velho que você e fiquei com medo. Quando a gente estava construindo a arca, todo mundo achava que estávamos loucos. No fim, tudo aconteceu exatamente como Jeová tinha dito. Bem, esse diálogo aí não está na Bíblia, né? Eles estão inventando para um dos filhos de Abraão. Então aí é retratado como o pai de Abraão. E obviamente, né, como já está claro aí, eles vão contar a história de Abraão e como devemos imitar a fé dele, sim, né? Esse dilúvio aí maravilhoso, a primeira vez que esse Deus deles, né, esse Jeová, cometeu aí um genocídio global, porque matou quase toda a população da humanidade, né? Deixou só aí 8 pessoas vivas, enfim. E assim, né, gente, não existem provas de que a arca realmente existiu, tá? Aliás, ao contrário, os geólogos e tal, eles investigaram e realmente não há evidências de que em algum momento toda a Terra esteve embaixo d'água, tá? Mas enfim, né, a fé de cada um, quem quiser acreditar nisso, acredita, tudo bem. Mas, né, saiba que existem outras histórias também, em outras culturas, como a história lá do Gilgamesh, ai gente, já até esqueci como é que fala o nome direito, e que também, né, a terra é destruída pelos deuses por meio da água. Então essa história da arca, da salvação de só algumas poucas pessoas e tal, não é exclusiva da Bíblia. Existem outras histórias que têm o mesmo enredo, vamos dizer assim, e que existiam antes da versão da Bíblia. Mas enfim, né, vamos ver aqui a história de Abraão. Abrão e Sarai moravam em Ur, uma cidade cheia de pessoas que adoravam deuses falsos. Mas assim como Noé e Sem, Abrão e Sarai serviam a Jeová. Abrão, deixe a sua terra e os seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. A gente vai morar onde? Vamos ficar muito longe da nossa família. Eu tenho certeza que se fizermos o que Jeová está pedindo, vai dar tudo certo. Sabe, não importa o lugar, eu sempre vou estar ao seu lado. Eu jamais negaria algo para Jeová. Jeová fez uma promessa para Abrão. Levante os olhos, por favor. Do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que você está vendo, eu darei a você e à sua descendência, como uma propriedade permanente.
e vou tornar a sua descendência como as partículas de pó da terra. Anos depois. Depois, Jeová mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Oh my God! Uau! Todo dia, esses nomes os faziam lembrar da promessa de Jeová. E Jeová não parou por aí. Ele enviou 3 anjos para fortalecer Abraão com notícias ainda melhores. Em 1 ano, ele e Sara teriam um filho. Mas eles também tinham outras notícias. Por meio de um dos anjos, Jeová disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso e seu pecado é muito grave. Eliminarás realmente os justos junto com os maus? E se houver 50 homens justos na cidade, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires assim. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo. Se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro. Perdoa minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50. Destruirás a cidade inteira por causa dos 5? Abraão sabia que o juiz de toda a terra sempre faz o que é justo. Mas saber é uma coisa, confiar é outra. Não a destruirei por causa dos 20. Jeová, por favor, não se acenda a tua ira. Deixa-me falar só mais uma vez. E se houver ali apenas 10? Não a destruirei por causa dos 10. Abraão, a vida inteira eu vi que tudo que Jeová promete sempre se cumpre. Então, durante a sua vida, confie totalmente que Jeová sempre faz o que é certo. Olha, parabéns, hein? Porque... Tá, o que a gente aprendeu disso aí, de uma história da Bíblia e tal? Eu não sei realmente qual era o ponto aqui, gente. O ponto era só confiar em Jeová, então, que eles estão dizendo aí, confia em Jeová, que na verdade é confiar na organização. Então, ai não, sinceramente, que bosta, né? Tipo, mostrar Abraão ia ter um filho, daqui a pouco eles pulam pra... nossa, Sodoma e Gomorra tá sem vergonhice, Jeová vai, né, descer a ripa lá, pegar todo mundo. E daí? Tá, sabe? Tipo, eles só querem mostrar que estão produzindo alguma coisa baseada, né, na Bíblia. Eu acho que o objetivo era esse daí. Eles vão pro cartão postal desse mês, que é o Japão, né? Sempre nessa parte do final aí eles mostram um país onde há testemunhas de Jeová e como foi que começou a obra de pregação, algumas belezas naturais do país, etc, etc. E no fim sempre os irmãos dando tchauzinho, né? Enviando o amor cristão deles para todos os irmãos do mundo. Mas, minha gente, é isso. Esse foi o podcast, um alimento espiritual desse mês. Eu espero que vocês tenham se sentido revigorados depois de assistir, né, esse negócio aí, porque realmente esse mês não teve nenhuma dramatizaçãozinha assim de vida real, sabe? Não teve nenhuma novelinha lá, só aqueles jovens lá de malhação, mas enfim, né? Enfim, esse foi o podcast desse mês, minha gente. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já tinham assistido. Mas claro que é mais legal assistir aqui para poder zoar da cara desse pessoal, né? Eu tenho realmente pena de quem tem que assistir isso com a família, né? Imaginem o povo lá fazendo de conta, nossa, que alimento espiritual maravilhoso, que alimento espiritual nutritivo e saboroso. E eu vou ficando por aqui, minha gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!